Enfim, pessoal, esse podcast aqui é analisando um pouco, opinando um pouco sobre matérias que eu pedi pro ChatGPT separar aqui sobre a geração Z. Matérias voltadas ali pro trabalho, lazer, saúde, família e vida pessoal, sabe? Então assim, vou ler aqui o título da matéria, de onde essa matéria saiu, e um pequeno resumo da matéria, e eu vou dar minha opinião. Assim, lembrando que geração Z tem aquela pequena variação, né? Alguns falam que começa ali em 95, outros falam que começa em 96, enfim, tem toda essa questão de classificação, né? Eu me considero geração Z, eu sou de 96, eu me sinto um pouco da geração Z porque eu vivo a mesma realidade, as mesmas dificuldades e as mesmas facilidades da geração Z. Então, como tem essa pequena variação de um ano ali para classificação, eu me sinto no direito de escolher, né? Então, eu me sinto ali uma geração Z, eu sou um Gen Z. É isso. Eu resolvi fazer esse podcast falando sobre a geração Z justamente porque eu me identifico muito, tá ligado? Em vários dos aspectos, tanto os benéficos quanto o que eles dizem ser os maléficos. E bom, uma das primeiras matérias que eu separei aqui é aquela típica frase, aquela típica matéria falando que as empresas não querem contratar a geração Z. Essa matéria aqui é da Forbes e aqui tem um pequeno resumo, tá escrito assim, ó. Recrutadores relatam que muitos jovens chegam ao mercado com deficiências em soft skills, como comunicação, resolução de problemas, profissionalismo, entre outras coisas. Empresas preferem esperar que amadureçam antes de investir. Então, isso daqui é aquela típica matéria que fala mal da geração Z, dizendo que eles não têm habilidades básicas, né? Eu não vou tirar muita razão, mas eu acho que essa crítica pode ser um pouco exagerada. Existe sim uma geração Z ali, uma geração que não tem habilidade nenhuma de comunicação. Eles realmente têm essa dificuldade. Creio eu que muito desse pessoal aí é a geração mais nova, enfim. Mas, mano, esse pessoal que vai chegar no mercado de trabalho vai ter sim uma dificuldade de comunicação. Mano, eu confesso que eu já fui um pouco desse pessoal que tinha uma dificuldade imensa de comunicar e de conversar e de trocar ideia com pessoas, tá ligado? Eu lembro que, mano, eu acho que é muito por conta da minha criação. Eu vim de um lar extremamente religioso, tradicionalíssimo, tá ligado? Então, muito do que eu tive dificuldade de comunicar com pessoas desconhecidas foi a superproteção dos meus pais. Eu penso que a geração passada é muito culpada nessa questão, tá ligado? Porque, por exemplo, eu sinto que nossos pais, por eles terem passado por muita dificuldade na vida, eles passaram a nos blindar das dificuldades que fizeram eles se tornar pessoas incríveis. Querendo ou não, boa parte, mano, eu sei que tem exceções, mas boa parte dos pais que compõem a sociedade hoje são pessoas incríveis, são pessoas que conquistaram uma casa própria, um carro, uma casa boa, uma família mais estruturada, sabe? Então, assim, apesar dos pesares, né? Óbvio que tem exceções. Mas eu vejo que eles falharam muito nessa questão de, tipo assim, eu vou blindar os meus filhos, eu vou blindar a minha geração de passar pelas dificuldades que eu passei. Obviamente, você não vai... Mano, se você tem condições de dar uma bolsa pro seu filho, dê, tá ligado? Uma mochila pra ir pra escola, tá ligado? Nossos pais usavam sacola, sacou? Mas não é questão de dar tudo, é questão de dar o essencial. Tipo, o básico, tá ligado? Às vezes ou outra dá um presente, pá, mas eu sinto que... Tô falando agora da minha vivência. Mano, eu fui super protegido pelos meus pais. Super protegido. Eles me blindaram muito do mundo, tanto é que... Mano, eu brinco muito com os meus amigos falando, olha, a minha vida era um Midsommar, porra. Tá ligado aquele filme? Midsommar, enfim, a pronúncia dá uma variada, mas é tipo uma seita que se isola da sociedade, tá ligado? Eles são tipo os Amish. Obviamente não cheguei a esse ponto, né, mas... Eu fui muito isolado da convivência social real, do mundo real. Eu convivia mais com pessoas da minha religião, da minha escola ali. Minha convivência com o mundo exterior real era muito limitado, entendeu? Eu penso que muito dessas dificuldades que a geração Z tem no dia a dia do trabalho, da questão de comunicar, trabalhar em equipe e tudo mais, tem um pouco de culpa da geração passada de tentar blindar o filho de ter que lidar com dificuldades, ter que lidar com o dia a dia, né? Isso daqui é uma matéria que eu realmente considero, eu não acho que seja uma grande maioria, certamente tem uma quantidade expressiva de pessoas que realmente não sabem se comunicar, mas eu penso que existe um exagero também. Mas realmente, se você conversar com um Gen Z, você vai ver que ele é mais contido mesmo.
Depende também, né? É muito variado isso daqui. Acho muito tosco isso daqui, não acredito que seja uma realidade alarmante ainda, tipo, na questão de quantidade, mas daí existe. Existe Gen Z que leva os pais para entrevista de emprego, existe Gen Z que, sei lá, mano, realmente não consegue trabalhar em equipe, sacou? Eu mesmo não consigo tanto trabalhar em equipe. Sempre que eu trabalhei em equipe deu meio merda, né? Enfim. Isso daqui eu vou dar sei lá, uma nota de veracidade. Talvez um 6 de 10, não sei. Enfim. Tem um pé ali na realidade, mas eu não acho que seja tão expressivo assim, tão exagerado quanto eles afirmam, né? Vamos ver aqui. Alta rotatividade. Culture Monkey, que é a matéria, né? A geração Z tende a trocar de emprego rapidamente quando não encontra propósito ou alinhamento cultural, o que gera custos para os empresários e reputação de falta de lealdade. A geração passada considera algo negativo, mas eu acho que isso daqui é algo extremamente positivo, tá ligado? Diferentemente da geração passada, mano, é muito raro você ver um Gen Z ou um cara mais novo assim, fiel a uma mesma empresa, tá ligado? Meu pai, por exemplo, mano, ele sempre trabalhou na mesma empresa. Eu acho isso assustador, mano. E, mano, eu fico pensando nas merdas que ele teve que aguentar pra, tipo, estar na mesma empresa, sacou? É algo que eu olharia e falaria, mano, eu não preciso disso, eu acho outro lugar, a vida que segue, sacou? Não acho que isso daqui seja um ponto negativo. Tanto é que, mano, às vezes você tá ali num regime de CLT e eu vejo que a geração Z ela tem mais liberdade e menos peso de, tipo assim, sentir um status social, tá ligado? Eu creio que muito dessa questão de ter uma rotatividade e não ligar propriamente pro trabalho em si, a gente liga pro trabalho, mas não ligar propriamente pro trabalho em si, tipo, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que manter meu emprego, eu tenho que ser leal aqui, é muito por conta dessa liberdade que a gente tem, tá ligado? E, tipo assim, eu pessoalmente, eu vivi isso aqui na prática, eu era advogado. Mano, quando eu mudei de profissão, eu fui trabalhar com filmagem, produção, edição de vídeo e também com designer, mano, toda a área criativa, eu tenho uma produtora, basicamente. Meus pais, mano, eles ficaram extremamente assustados. Eles falaram, mano, que isso? Você vai abandonar seu mestrado, você vai abandonar sua carreira e tudo mais para viver isso, tá ligado? Pra eles era um absurdo. Eles só se sentiram confortáveis depois que eu passei a oferir uma certa renda, né? Porque, querendo ou não, primeiro ano de uma empresa, primeiro ano de trabalho, assim, é sempre correria, trabalho, despesa. Então eu entendo o lado deles de querer preservar ali talvez uma estabilidade, mas a geração Z entendeu que estabilidade não existe, mano. O trabalho que eu tô fazendo hoje pode do dia pra noite deixar de existir, tá ligado? E o trabalho deles também, só que eles têm essa sensação de que, tipo assim, mano, trabalho é estável, trabalho você tem que ficar no mesmo lugar pra sempre, é um sinal de que você é bem sucedido, e pra geração Z, foda-se, se eu for maltratado numa empresa, ou se eu não estiver gostando, ou não vejo propósito em estar fazendo aquilo, eu vou largar. Mano, eu era advogado, eu odiava advogar, eu tava ali na minha mesa de escritório pegando um monte de papelada, olhando aquilo tudo e falando, mano, eu tô resolvendo a vida dos outros, tá ligado? E eu dependo de um juiz de merda pra julgar minha causa, tá ligado? Eu não quero viver isso, sacou? Então assim, isso aqui é algo que a geração passada vê como negativo, mas eu considero algo muito positivo. Eu mesmo jamais ficaria numa empresa ou em algum local trabalhando com algo que eu não acredito que eu não gosto. Enfim, nota 10 aí pra geração Z, parabéns. Vamos lá. Expectativas irreais de salário e benefícios. Aqui é muito real, tá? Reze.ai, que publicou a matéria. Jovens esperam flexibilidade total, salários altos logo na entrada e progressão rápida. Algo que muitos empregadores consideram inviável no início de carreira. Isso daqui é real. Mano, geração Z quer trabalhar com CLT ganhando muito, sendo que o que eles idealizam de uma CLT, vamos supor, alguém que tá na faculdade ainda. Se você conversar com alguém que tá na faculdade e perguntar o que você acha que é trabalhar na CLT, tipo, trabalhar... Talvez hoje não, porque a CLT tá muito queimada, mas antigamente, na minha época, que eu sou um Gen Z mais antigo, né? Era tipo assim, mano, quero sair da faculdade, tá ganhando 5 mil reais, ter um horário de trabalho bem flexível, é exatamente tudo que foi relatado aqui. E, mano, quando essa geração chegou no mercado de trabalho e viu a merda que era, eles entenderam, tipo assim... Não sobrou porra nenhuma, it's over, porra. Aí, tipo assim, o que tá acontecendo muito que eu tô percebendo é a tendência de abandonar a CLT e virar um PJ, né? É a pejotização, o que eu não acho que é algo negativo. Eu acho que o que a geração Z tá percebendo é que CLT é uma ilusão. Mano, não tem como, mano. Sei lá, pra pagar um salário mínimo pra uma pessoa, no mínimo, o empregador, ele tá pagando FGTS, INSS, tudo mais. Um monte de imposto ali.
que deveriam, em tese, ir pro bolso do empregado, mas tá indo pro governo, tá ligado? Não tem como, Zé. Eu recebo trabalhando muito menos. Mano, se eu trabalho 4 horas, 5 horas no dia, é muito, tá ligado? Eu trabalho editando vídeo. Então, assim, eu trabalho muito, eu ganho, sei lá, um salário de um delegado, talvez, sem ter que lidar com sem ter que lidar com burocracia, sem ter que lidar com, sei lá, bandido, sem ter que lidar com cliente, tá? Ah, não, cliente eu tenho que lidar, não tem como, né? Mas enfim, vocês estão entendendo que eu não tô tendo que lidar com um povão, tá ligado? Nossa, que fala pesada, né? Elitista e classista, ui. Mas vocês estão entendendo que, tipo, minha vida, sendo PJ, ela oferece tudo isso aqui que os jovens estão procurando em uma CLT? Mano, CLT você nunca vai trabalhar pra você, sempre vai trabalhar pro sonho dos outros, tá ligado? Eu acho que é isso que a geração Z tá percebendo. Quando eles têm essa quebra de expectativa de tipo assim, mano, cheguei no trabalho, eu não tenho flexibilidade total, eu não tenho salário alto, tá ligado? E, mano, eu ainda sou cobrado e eu não tenho progressão nenhuma. Aí eles desistem, ser Uber vale mais a pena. E eu não tô zoando, ser Uber vale mais a pena do que ser um CLT. Mano, você trabalha ali no ar-condicionado, às vezes você troca até um papo com a pessoa, pá. Eu conheci Ubers que estavam tirando 10 mil reais no mês, tá ligado? 10 mil, mano. Mano, trabalhando assim, de boaça, tá ligado? Trocando de carro todo ano. Loucura, tá? Eu acho isso aqui um ponto positivo. Mano, nota 10 pra geração Z nisso daqui. Parabéns, na moral. Outra aqui que vai ser nota 10 também, hein? Mesmo porque eu me enquadro muito nisso, mano. Ó, gestores apontam que geração Z não lida bem com feedbacks duros e estruturas hierárquicas mais rígidas, pedindo mudança constante no ambiente de trabalho. Mano, não dá. Realmente, nossa, tudo eu tô começando com não dá, velho. Mano, não dá, eu não me vejo trabalhando pra outra pessoa mais. Mano, mesmo que eu, sei lá, eu perca meu trabalho que eu tenho atualmente, tudo der errado, eu não volto a ser CLT nunca mais. Nunca fui, na verdade. Minha carteira de trabalho é virgem, nunca foi assinada. Mas o pouco tempo que eu trabalhei dentro desse regime, mas de forma não regularizada, achei um inferno. Não nasci pra ficar obedecendo o sonho dos outros, ficar trabalhando em prol do sonho dos outros. Geração Z tá sendo muito foda aqui, velho, na moral. Nota 10 aqui. É que, tipo assim, mano, estrutura hierárquica, quase sempre, eu creio que não em certas situações, mas na questão do trabalho em si, quase sempre leva a uma dificuldade de execução, tá ligado? Por exemplo, às vezes você vai estar limitado a uma ordem idiota, tá ligado? Esse é o ponto. Eu acho que são as ordens idiotas que estão cansando a geração Z dessa sistemática do trabalho que existe atualmente. Eu mesmo hoje, mano, eu não preciso ficar obedecendo ninguém, eu trabalho quando eu quero, eu tiro meu intervalo quando eu quero, tá ligado? Mano, enfim, nota 10 pra geração Z, parabéns pela resiliência. E, mano, uma coisa que eu odeio também, e é uma estrutura hierárquica, é o Estado, né? Eu tenho aqui processos na Receita Federal, eu tive alguns problemas e, mano, tudo isso é culpa de uma hierarquia maldita que existe no Brasil, mas enfim, papo pra outro dia. Sensação de rejeição profissional. Isso daqui é da Business Insider. Muitos Gen Zs relatam experiências de exclusão ou ghosting em processos seletivos, criando a impressão de que são uma geração descartada pelo mercado. Mano, eu acho que isso vai muito de encontro ao primeiro item, não sei se vocês lembram, mas a questão de falta de comunicação, soft skill e tudo mais. Mano, às vezes eu acho que isso daqui realmente é um ponto muito negativo da geração Z. Às vezes eu acho que eles querem tudo de bandeja, tá ligado? Não existe a questão de correr atrás. A gente tem um imaginário de tipo assim, mano, vou sair da faculdade e eu vou esperar pro emprego cair na minha mesa, tá ligado? Vou esperar para as coisas acontecerem. Não vai ser assim. Se você não correr atrás, mano, você realmente vai levar a ghost, você vai realmente ser deixado para trás em processo seletivo. Ou então você vai deixar de fazer coisas incríveis porque você fica esperando, tá ligado? Você não correr atrás. Eu, por exemplo, na minha época, mano, eu tava advogando na raça. Eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje, porque, por exemplo, ó, eu saí da faculdade e comecei a advogar em um escritório. Mano, eu não tinha noção, primeiro, de como cobrar. Eu segui ali a tabela do AB, que tá um parâmetro bacana e tudo mais, mas eu não tinha noção de por onde começar, tá ligado? Como autônomo ali. Eu não tinha noção que eu tinha que criar um Instagram, que eu tinha que aparecer, eu tinha que falar com as pessoas, tá ligado? Eu realmente tava ali, eu não fiz tanto dinheiro na advocacia, eu fiz dinheiro, mas eu não fiz tanto, porque eu esperava as coisas acontecerem, tá ligado? Isso é algo que eu mudei bastante justamente quando eu comecei a trabalhar como autônomo em filmagem, edição, produção de vídeo e tudo mais, tá ligado? Eu abri minha agência. Mano, se você não aparece, você não vai ser notado, tá ligado? Eu falei isso inclusive pra alguns amigos, eu tenho vários amigos que são formados na área da publicidade, propaganda, designers e tudo mais, e eu que não sou formado na área, eu tenho muito mais clientes do que eles.
O que acontece? Um dia eu peguei um desses amigos e falei, mano, vamos fazer o seguinte, eu vou te filmar, eu tenho todo o equipamento aqui de filmagem, eu vou te filmar, você vai começar a aparecer no seu Instagram e, mano, se você quer ter a vida que eu tenho, faça o que eu tô fazendo, tá ligado? Não que eu seja foda, sacou? Mas faça o que eu tô fazendo. Mano, tira e queda. As pessoas te conhecem, mas elas não sabem o que você faz, tá ligado? Elas não sabem que você trabalha com isso. E isso aqui eu tô falando pra você que tá me escutando agora. As pessoas não sabem o que você faz. Se você não anunciar, se você não mostrar nas redes sociais, se você não tiver um perfil voltado pra isso, eu mesmo tenho um perfil pra isso e um perfil fechado pessoal, tá ligado? No meu perfil voltado pra isso, quando eu posto lá minhas coisinhas, pá, aparece cliente, sacou? Mano, a partir do momento que esse meu amigo apareceu no primeiro vídeo, que eu falei, mano, eu vou te ajudar, eu gravo os vídeos pra você, você edita, as pessoas vão aparecer, confia. E esse meu amigo tava extremamente insatisfeito na agência que ele tava trabalhando, tá ligado? Não deu outra, mano. Ele postou o vídeo e começou a aparecer, uai, mano, você fazia isso? Eu não sabia, não. Mano, nos próprios comentários, tá ligado? O pessoal falando, ó, vou te contratar, tal, eu não sabia que você fazia isso, tá ligado? Isso aqui realmente é um ponto negativo da geração Z, realmente eles estão de nota ruim aqui, eu daria talvez uns 2 de 10, tá ligado? Muito errado nisso daqui, e eles têm que ter essa proatividade de correr atrás. Esse correr atrás, em específico, é exatamente o que divide um empresário de um CLT, tá ligado? O empresário tá disposto a bancar esse risco. Porque, mano, às vezes você tá investindo ali, você tá pagando alguém pra fazer um trabalho, mas não vai aparecer ninguém pra pagar por esse trabalho, tá ligado? Então essa é a questão do risco. Então assim, depois que eu me tornei um empresário, por mais que eu seja um microempresário ainda, né? Esse lance de correr atrás eu vejo que é muito forte, de não correr atrás, né? Eu vejo que é muito forte na minha geração, enfim, nessas gerações mais novas, né? Realmente estão esperando algo de bandeja, né? Entrando aqui na questão de lazer, vamos ver aqui, ó. Menos tempo ao ar livre. Isso daqui é do New York Post. Pesquisas mostram que Gen Z passa menos tempo fora de casa que gerações anteriores, preferindo ambientes digitais, o que levanta críticas sobre desconexão com a natureza. Isso aqui eu me vejo um pouco com o pé nisso daqui, sabe? Não tanto porque eu ainda gosto de sair, mas eu vejo um pouco de mim nisso daqui, sabe? De eu ou de mim? Acho que de mim, né? Eu fiz direito, fiz mestrado, hein, porra, essas dúvidas aí. Enfim, eu me vejo um pouco nisso porque, mano, atualmente eu passo 90% do meu tempo no meu quarto e eu não acho isso ruim. 90% não, eu diria uns 70%. Ah, tá, uns 70%. Uns 70% do tempo eu tô no meu quarto. Na verdade, eu tenho saído mais pra trabalhar, mas enfim. 70% do meu tempo no meu quarto. Eu criei um ambiente ali muito aconchegante, eu gosto demais de estar ali. Não gosto de ir muito em festa, essas paradas de jovem mesmo, sabe? Não gosto. Me vejo muito nisso, eu não vou criticar porque eu não tenho como criticar. Só se eu estivesse me criticando. Vou me criticar um pouco. Realmente essa questão de ter um contato com a natureza é necessário. Você busca ali, querendo ou não, existe um propósito na vida e quando a gente olha a natureza, a gente entende um pouco desse propósito, sabe? A gente vê que a criação é maravilhosa, que a vida vale a pena, sacou? Mas muitas vezes a gente fica ali, talvez hipnotizado pelo trabalho, que é o meu caso, né? Eu fico muito dentro do meu quarto por conta do meu trabalho, fico ali editando meus vídeos, editando as imagens que eu pego pra fazer e tal. Mas eu vejo que, mano, entre isso e estar em um ambiente que é totalmente inseguro, ou então em alguma casa de festa fazendo merda, tá ligado? Porque querendo ou não, mano, em algum momento, se você tem tendência a ficar muito tempo nesses ambientes, você vai fazer merda em algum momento. Então assim, as vezes que eu saio são poucas as vezes e eu faço rolê de velho, tá ligado? Ontem mesmo eu chamei uma amiga pra sair, porque ela tava meio mal assim. Falei, mano, ó, vamos fazer um rolê de velho? Eu acho que você tá precisando de um rolê de velho, tá ligado? E foi o que a gente fez. A gente comeu uma pizza ali, pá, jogou o papo fora, enfim. Eu gosto desse tipo de rolê e eu sinto que eu não estou errado nisso, mas é uma crítica que vem muito da geração passada, né? Mano, eu não sei se isso é vantajoso ou não, porque a geração passada, quando você escuta a história dos seus pais, quando eles iam em festa, quando eles iam fazer essas merdas assim na nossa idade, mano, era uma parada muito insana, tá ligado? Realmente eu não sei se isso é tão negativo pra geração Z, não. Talvez o lance de sair pra contemplar a natureza, que eu acho que é necessário, ver as obras da criação, seja um ponto negativo. Mas nessa questão de social, mano, talvez eu queira me isolar mais da sociedade, pra ser sincero. Sociedade é meio merda, né? Vamos convenhamos, meio merda. Vamos ver o próximo aqui? Vou dar uma nota, vou dar meio a meio aqui. Vou dar 6 pontos pra geração Z nisso daqui. 6 de 10. Parabéns aí, ganharam de novo. Vamos lá. Menor consumo de álcool. Isso aqui é uma matéria do The Guardian, vou falar o resumo aqui. Gen Z bebe menos que outras gerações. Apesar de positivo para a saúde,
Críticos dizem que isso reflete menor engajamento em interações sociais tradicionais como bares e festas. Não acho isso aqui ruim, eu acho isso aqui extremamente positivo, mas eu vejo que é aquela questão que veio em formato de crítica porque é a geração anterior que está fazendo a matéria, tá ligado? Mano, não existe vantagem nenhuma em você ser igual à geração passada nisso daqui. A geração passada tinha problemas sérios com álcool e problemas sérios de talvez autoentendimento, autoconhecimento, tá ligado? Até nas interações com os demais. Talvez a gente vai ver aqui mais pra frente que é a geração que menos transa também, e eu acho isso extremamente positivo, sabe? Realmente, se você for ver os gráficos, a geração passada de homens transava mais cedo e estão transando mais pra frente, de mulheres igualmente. Eu tô vendo que eles estão se guardando mais, estão se preservando mais, sabe? Eu acho isso extremamente positivo porque eu acho que às vezes a geração passada não entende que, mano, eles eram totalmente responsáveis com questões familiares, tá ligado? Eu acho que a gente tá sendo a primeira geração que tá olhando pro futuro e entendendo que a gente tem uma responsabilidade para com o futuro, entendeu? Então, assim, eu não considero isso negativo. Isso daqui é um ponto que eu acho extremamente positivo pra geração Z. Ao mesmo passo que é a geração que mais se exercita e mais tem contato ali com questão de autocuidado, tá ligado? É a geração que mais vai à academia. Então, assim, isso aqui eu vou dar uma nota 10 pra geração Z. Eu espero que isso daqui seja uma tendência que continue. E que, mano, se você estiver bebendo, beba com moderação. Eu não vejo problema no álcool, não sou contra álcool, desde que seja com moderação. Eu mesmo, mano, sempre que eu só bebo em ocasiões de festa de amigos, tipo, e familiares, mas ocasiões especiais onde não tem espaço ali pra uma bebedeira desenfreada, tá ligado? A última vez que eu bebi, por exemplo, foi em uma festa de família, uma recepção de um primo meu. Tomei umas 2 taças de gin e fiquei tranquilo, muito tranquilo. Foi um momento muito agradável ali de conversar com as pessoas e tudo mais. E eu lembro que na minha adolescência eu bebia no sentido até de dar PT. Nunca vi vantagem nisso, sempre foi o contrário. Era sempre seguindo uma tendência tóxica de amizades que não eram boas, eu percebi que não eram boas mais pra frente, mas que hoje eu tenho uma extrema responsabilidade sobre isso. Eu entendo que se eu exagerar, as coisas vão desandar, tá ligado? Então isso aqui é uma coisa muito positiva que eu penso que a geração Z faz. Enfim, vamos para a próxima matéria aqui, ó, da Pew Research. Preferência por lazer online. Isso aqui, vamos ver aqui, ó. Jovens priorizam redes sociais, games, streamings em detrimento de encontros físicos, gerando críticas sobre solidão e enfraquecimento da vida comunitária. Mano, eu me vejo um pouco nisso, mas eu nunca entendi que isso seja prejudicial à minha interação com os outros. Talvez se for aquele cara exagerado que não sai do quarto... Nossa, tô falando de mim, velho, que não sai do quarto, ó lá, caraca. Mas enfim, ó, falando sério agora. Talvez aquele cara que não sai do quarto nem pra dar bom dia pros pais, tá ligado? Tá ligado aquele cara que fica no quarto escuro, aquele otaku ceboso? Isso daqui realmente é algo negativo. Mas eu vejo que a grande maioria disso daqui não é assim, tá ligado? Eu tenho minhas interações online, eu tenho meus amigos online, eu tenho alguns jogos online, mas isso nunca prejudicou as minhas interações sociais no dia a dia, tá ligado? Obviamente tem as exceções, mano, mas exceção, se você for tratar como regra, o mundo acaba, tá ligado? Mais uma vez, eu penso que isso aqui foi um exagero de uma geração passada vendo, tipo assim... É tipo o seu pai falando, esse menino só fica no celular, sendo que isso não condiz com a realidade. A gente não fica só no celular, tá ligado? Aliás, é muito engraçado que hoje em dia nossos pais ficam mais no celular do que a gente, tá ligado? Vamos lá vendo Kawaii, TikTok, Reels, tá ligado? Então isso aqui eu acho que vou dar uma nota 0 pra matéria, tá ligado? Porque não vejo que isso daqui condiz com a realidade. Talvez até as interações hoje sejam muito mais saudáveis do que antigamente, tá ligado? Porque, sei lá, você não fica dependente emocional das pessoas, eu não sei. Enfim, vou ficar neutro nisso aqui, mas dou nota 0 pra matéria. Pra matéria não, pro resumo da matéria, né? Eu não tô lendo a matéria aqui pra julgar, né? Enfim, você, pé no chão aqui. Menor interesse em dirigir. Essa daqui é uma matéria da Axios. Dados mostram que menos Gen Z tiram carteira de motorista, sendo acusados de falta de independência por dependerem de transporte coletivo ou aplicativo. Mano, isso aqui é muito injusto com a geração Z. Muito injusto mesmo, mano. Vamos lá, no Brasil, por exemplo. Se for nos Estados Unidos, eu vou entender. Mas no Brasil, mano, pra você tirar carteira é muito caro. Chega ali em torno de, sei lá, 4 a 5 mil reais, tá ligado? E outra, você vai tirar carteira pra quê? Carro é muito caro, velho. Então, assim, eu entendo a geração Z nisso aqui, mas isso aqui não é porque eles não querem. Eu sinto que é isso. Não é porque eles não querem, é porque, não, mano, não faz sentido. Não faz sentido, mano. Um Kwid hoje tá 80 mil reais, quase 100 mil reais na real. Se você for olhar assim, pesquisar, tá quase 100 mil reais, mano. Kwid é um carro bosta. Aí você vê, mano, metade disso é imposto. Então, um Kwid bosta de 100 mil, 50 mil é imposto.
Aí vem a carteira, tá ligado? Pra que a geração Z vai tirar carteira? Matéria muito injusta. Eu tirei carteira muito tarde, eu vou confessar aqui, eu não completei 18, já fui tirar carteira. Mas, mano, se não fosse a ajuda dos meus pais, eu não teria carteira até hoje. Porque eu não veria... Eu não ach... Ah, não, eu teria carteira, vale a pena tirar, tá ligado? Eu tenho carro e tal. Mas, mano, é muito custoso, tá ligado? Eu ia tirar de boa, mas eu vejo que pra maioria dos jovens não dá, velho. É muito caro. E é muito caro no sentido de, tipo assim, é burocracia que não resolve nada. Acidentes continuam do mesmo jeito, às vezes até aumentam. E, mano, eles aumentam esse custo pra, tipo assim, agora é obrigado a ter simulador pra ter tantas horas de simulação, tá ligado? Aí as empresas lá têm que comprar um simulador. Você tem que renovar a frota de carros a cada tantos anos, tá ligado? Então, assim, eles vão criando um monte de burocracia pra deixar tudo caro e no final ocupam a geração Z. Vai ver quanto que custa a carteira de motorista lá dos Estados Unidos, mano. Só pesquisa, você vai sentir uma depressão profunda. Pesquisa quanto tempo de trabalho um jovem nos Estados Unidos precisa trabalhar para ter um carro, assim, da hora, um carro da hora, talvez um Corolla. E pesquisa aqui no Brasil, você vai sentir uma depressão profunda. Isso aqui é uma matéria chechelenta. Isso aqui eu dou nota 0 pros políticos, 0 pra quem escreveu essa matéria. E, mano, falta de independência é minha rola, porra. Isso aqui é falta de... Isso aqui é muita burocracia, na real. Maldito Estado, tá? Enfim, vamos lá. Próxima matéria. Atenção fragmentada no entretenimento. Matéria da Variety, não sei. Variedade, enfim. A preferência por conteúdos curtos, TikTok, Reels, alimenta a ideia de que a geração não sustenta o foco em narrativas longas, o que preocupa setores culturais tradicionais. Isso aqui é um fato. Realmente, essa nova geração, ela tá cercada de brain rot. Eu percebi isso, mano, quando eu fiz um detox de rede social. Mano, tenta ficar uma semana sem sua rede social favorita. Eu não consegui muito porque eu trabalho com isso, mas eu tive que fazer muita força pra conseguir, tá ligado? Eu usei estritamente pra trabalho. Mas, mano, eu perco muito tempo em rede social, eu entendo isso aqui. Realmente a atenção tá diminuindo. Os desenhos, eles estão mais brain rot real, tá ligado? Eu fico vendo os desenhos da minha época, mano. Eu assistia Pequeno Urso, tá ligado? Aquele lá dos ratinhos, casal lá, bonitinho, fofinho, tá ligado? Mano, os desenhos eram muito detalhados, tinha uma narrativa mais lenta. Eles eram incríveis, tá ligado? Pesquisa aí. O Pequeno Urso, tá ligado? Desenho. Você vai ver que a coisa era linda, tá ligado? Era maravilhoso. O que a gente tem hoje? Galinha Pintadinha? Aquele lá do bebê 3D? Como é que é? Qual é o nome? Mano, enfim, eu entendo isso porque, mano, eu tenho sobrinhos e é assustador, mano. Como que os desenhos mudaram, como que as coisas estão mais... Mano, os desenhos que meus sobrinhos veem tem corte a cada 3, 2 segundos, tá ligado? É assustador, mano. Realmente parece que não tem como manter o foco, sabe? Eu mesmo, mano, a gente percebe isso, principalmente aqui no Brasil, porque, mano, essa geração não lê, tá ligado? Não lê livro, não lê nada. Minha geração ainda lia. Passava um Dom Casmurro na escola pra gente ler. Ó, pra você ter noção. Eu não faço ideia do que passa hoje em dia não, mas deve ser uma merda, tá ligado? Enfim, realmente isso aqui eu tenho que concordar com a matéria. Nossa atenção tá cada vez menor e nossa capacidade crítica, senso crítico e tudo mais tá cada vez pior. Eu não sei se vocês viram um vídeo de uma professora de português falando: pessoal, vamos abrir o livro de português na página 28. Ela só fala isso. Aí as crianças, tipo, tudo assim... Qual página, professora? Ela fala, repete a frase de novo pra todo mundo escutar. Gente, vamos abrir o livro de português na página 28. Mano, dá um segundo, a criança pergunta, qual página, professora? Mano, é assustador, mano, isso aqui é real, tá ligado? Vamos lá então, pessoal, abre o livro de português na página 44. Livro de português, página 44. Gente, livro de português na página 44. Todo mundo já abriu na página 44? Muito bem. Agora vocês podem ler e começar a fazer a lição, tá? Mano, não apresenta rede social, não apresenta esses desenhos mais novos, não apresenta nada desse mundo moderno pras crianças, sei lá, atuais, tá ligado? Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, criança chora, criança faz birra, mas, mano, evita, tá ligado? Eu mesmo, como eu já disse, eu vim de uma família muito tradicional, meu primeiro celular eu consegui aos 18 anos, mano. Eu não acho que isso foi prejudicial pra mim, não. Pra mim, eu acho que isso aí foi muito vantajoso, apesar de que eu tinha acesso a computador
Mas celular mesmo, eu só fui ter aos 18 anos, sabe? E eu vejo que isso daí foi uma dádiva na minha vida, porque eu poderia... Mano, eu acho que eu estaria em uma depressão profunda se eu fosse apresentado muito cedo à internet. Internet é terra sem lei, mano. Infelizmente, penso que nossos pais, eles... Por desconhecimento, eu não vou culpar eles não. Eu penso que foi um erro por desconhecimento. Eles simplesmente autorizaram a internet em nossas vidas sem saber das consequências e da gravidade, tá ligado? Sem ter o controle. Por isso eu acho que a geração alfa, que é a próxima geração, a beta, né? Acho que é a beta, na real. Mas a alfa já existe já. Eu penso que a geração beta, a alfa e a posteridade vai ter muito mais cuidado com isso. Por quê? Mano, nossa geração, ela foi apresentada a isso, ela sabe dos riscos e vai ter muito mais consciência de orientar os filhos sobre isso. Eu mesmo vejo minha prima, que ela tem essa idade de 15, 16 anos, e a mãe e o pai delas são muito bem letrados em tecnologia e eles alertam mesmo, sabe? Então, assim, realmente o entretenimento curto tá ferrando o cérebro, tá deixando o cérebro dessa galera lisinho, tá ligado? Enfim. Vamos lá focar na saúde? Vamos ver aqui as matérias relacionadas à saúde. Altos índices de ansiedade e depressão. Essa matéria é da CDC. Estudos apontam que Gen Z lidera o diagnóstico de transtornos mentais, citando pressão social, crises globais e hiperexposição digital como fatores. Isso daqui é um fato, não vou negar. Essa nova geração é muito mais depressiva, mas eu realmente concordo com a matéria. É devido à hiperexposição a justamente isso. Muito exposto às redes sociais, você tá vendo uma vida nas redes sociais que não existe, tá ligado? Mano, eu trabalho com isso, eu tenho uma agência de publicidade, tudo que existe na internet é falso, tudo. Se você for ver um roteiro desses blogueiros assim, a gente coloca no roteiro até qual entonação de voz que ele deve colocar, ou se deve ser uma fala mais rápida, mais devagar, tudo é construído milimetricamente pra parecer que é algo alegre, algo que vai mexer com o seu cérebro, tá ligado? Infelizmente eu trabalho pra essa indústria. Mano, a gente usa muito gatilho, tá ligado? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem o porquê, geralmente, essas páginas de venda, elas vêm com 3 botões, com 3 ofertas diferentes? Uma é uma oferta que não vale a pena, outra é uma oferta muito pior, e a do meio é a oferta que mais vale a pena. A gente faz pra você clicar na oferta do meio, que é a que mais vale a pena, tá ligado? Então tudo ali é construído pra você se comportar de uma forma. E, mano, é tiro e queda, mano. O comportamento humano, ele é muito manipulável, é muito assustador esse tipo de coisa, porque a gente fica tentando escapar dessa influência, mas esse lance conspiratório de psyops existe, tá ligado? Eu não tô zoando, isso realmente existe. O comportamento humano, ele é modelável, tá ligado? Então, assim, eu penso que, imagina você, diariamente, ter a mesma quantidade de informações por dia do que os seus avós recebiam por ano, tá ligado? Imagina só, você tem informação do mundo nas suas mãos, isso não te assusta? Então assim, o que eu recomendo é fazer detox de rede. Faz detox de rede, saia da internet um pouco, vai fazer exercício físico, vai ter contato com a natureza e com seus amigos, tá ligado? Eu tenho essa preocupação, apesar de que eu falei que eu fico muito no meu quarto, eu gosto, mas eu tenho meu contato com minha família. Sempre que eu tô trabalhando, eu tiro um espaço ali de tempo pra eu tomar um cafezinho com minha mãe, ver meus sobrinhos, sabe? Dar uma caminhada em um lugar onde tem contato com a natureza, sabe? Às vezes eu saio pra algum restaurante, mesmo que sozinho, mano, eu saio. Enfim, isso aqui eu vou concordar, a matéria é muito boa, pelo menos o resumo dela aqui, não tem como discordar. Realmente é uma geração que tá muito... Mano, olha pra você ter noção. Esses dias eu tava conversando com minha mãe e ela tava falando... Mano, seguinte, eu tava fazendo meu pilates e tem uma moça da sua idade, Amy. Ela tava me falando que a psicóloga dela aconselhou ela a fazer isso, fazer aquilo, fazer isso outro, que ela não tem uma boa relação com a mãe, tá ligado? E minha mãe ficou com muita dó dela e minha mãe passou a orientar ela como se fosse uma mãe, sabe? E essa moça percebeu essa diferença, sabe? No tratamento que minha mãe dava a ela, sacou? Então assim, mano, nós estamos em uma geração que considera os psicólogos maior autoridade que os pais, tá ligado? Uma geração que tá completamente perdida, completamente quebrada, sabe? É por isso que eu acho que essa geração também tá sendo uma das mais religiosas. Não acho isso um ponto negativo, é uma geração que tem buscado propósito, porque é uma geração que veio de família quebrada, que não tem apoio do pai, sabe? Existe muita crítica contra a mina do Job, falando sério aqui agora, mina do Job, os caras que saem pegando geral, mas tudo isso é uma falha da geração anterior, tá ligado? Uma geração que não deu propósito aos filhos, não se deu propósito, sacou? É por isso que tá cheio de pai covarde e mãe piranha, sabe?
produziram frutos e não cuidaram desses frutos, entendeu? Então, assim, quando essas crianças crescem sem o apoio do pai, da mãe, ou então em um lar conturbado, mano, existem pesquisas que falam que crianças que crescem em lares conturbados, as mesmas áreas do cérebro de trauma de soldados em guerra aparecem nessas crianças, tá ligado? Só pra você ter noção. Então, assim, mano, não, se você não quer ter filho, não tem disposição de ter filho, não siga a tendência da sociedade, tipo assim, tenha filhos. Só não tenha, cara. É melhor, sabe? Filho é responsabilidade, filho é futuro, filho é coisa muito séria. Então, isso daqui eu vou dar a nota 10 aqui pra essa matéria, que realmente é necessário falar isso. Essa geração tá quebrada, precisa de ajuda e realmente é uma geração muito quebrada. Vamos lá. Uso excessivo de telas, eu acho que nem precisa mencionar, é da Harvard Health. Mano, jovens passam horas conectados, sofrendo consequências como insônia, sedentarismo, problemas de postura. Fui no médico ontem, mano, ele puxou minha orelha, falou: ô M, seu porra, você tá dormindo 3, 4 da manhã? Você tá todo errado, velho. Você tá destruindo o seu corpo. Às vezes o resultado que você queria ter na academia, você não tá tendo porque você não tá dormindo corretamente. O melhor horário pra você dormir, mano, você pode dormir até pouco, mas durma no horário correto, por quê? Mesmo que você acorde às 4 da manhã, tá ligado? É muito mais saudável do que você for dormir às 3 ou 4 trabalhando e depois dormir o restante, tá ligado? Porque meia-noite, sei lá, das 9 às meia-noite é o seu sono... Ele falou um termo lá muito técnico, mas é o sono mais importante que existe, tá ligado? Então, assim, mano, muito disso que eu vivo hoje é o uso excessivo de telas de computador e celular. Então, antes de dormir, eu tô lá com meu celular e tal, eu não faço aquele detox que a gente tem que fazer, mano. A gente tem que preparar um ambiente pra dormir. Um ambiente escuro, um ambiente confortável, e você tem que ficar longe de tela, sabe? Isso aqui é uma matéria... Mano, tudo em relação à saúde até agora tá corretíssimo. Não vou criticar. Se afaste de tela, durma corretamente, faça academia. É minha dica e realmente saia de tela. É muito saudável sair de tela. Pega um livro, tá ligado? E aqui vai uma técnica de leitura. Você não tem que ler tantas páginas por dia. Começa lendo por tempo. Vou ler 5 minutinhos aqui e vou fazendo isso a cada dia e vou aumentando um pouquinho a cada semana, sabe? Mano, faça isso, por favor, faça isso. Vai melhorar muito sua vida. Mano, 5 minutos. Você vai ter 5 minutos no dia? Enfim, é isso. Vamos lá. Sedentarismo maior que em gerações anteriores. É muito engraçado isso aqui, porque é o mesmo passo em que a geração Z é a que mais vai na academia, que mais pratica exercício, também é a que mais a mais sedentária, né? Isso aqui realmente é incrível. Vamos lá, relatório da OMS. Relatórios sugerem que a geração Z está menos ativa fisicamente, o que pode levar a doenças crônicas no futuro. Fato também, não tem como negar, mano. É o mesmo passo que eu vejo muito da Gen Z na academia, exercitando e tudo mais. Mano, tem os dois lados mesmo, não vou negar, não. Tem uma geração aí, tem uma quantidade enorme de jovens que não pratica nenhum tipo de exercício. Inclusive eu conheço alguns, eu tô fazendo meu trabalho de convencer, tá ligado? Mano, depois dos 30, não existe essa de ficar sem academia, ficar sem creatina. Dica pra vocês aí, mano, faz academia. É assustador. O médico que eu fui, mano, ele tava me mostrando as fotos. Gente que tinha 120 quilos, tá ligado? Em um ano... Um cara de 120 quilos, mano, ele ficou fortaço. Eu fiquei tipo, mano, você tá zoando com minha cara, não é o mesmo cara não, né? Ele falou, mano, o M é o mesmo cara. Por isso eu tô falando, mano, regula seu sono, regula seu horário, coma bem, treine. Saúde é coisa muito séria, mano. Tô falando muito sério, velho. Saúde é coisa muito séria, a gente pensa que não vai morrer, mas se não cuidar, morre, tá? Falando muito sério, vamos lá. Sensação de não estar florescendo. Essa matéria da New York Post. A maioria dos Gen Z adultos não se consideram prosperando em bem-estar, indicando queda na satisfação de vida. Isso aqui está muito relacionado a questões políticas e econômicas. Mano, como é que você vai sentir crescimento se você não consegue comprar uma casa? A grande maioria vive de aluguel. Se você não consegue comprar um carro, você não consegue sustentar uma família, tá ligado? Então assim... Eu acho que eu já abordei bons pontos disso aqui. Se eu fizer uma correlação com o que eu já falei, vai fazer sentido. Mas é isso, mano. Como é que você vai ter o sentimento de prosperidade, sendo que a geração passada, que tanto te cobra, conseguia dar entrada numa casa e pagar ela de boa e sustentar filhos, tá ligado? E essa geração não consegue nada. Entendeu? Então assim, isso daqui é fruto de políticas, má gestão econômica, que afeta diretamente a nova geração. É uma geração que vê propósito porque, mano, não tem propósito, tipo, é uma geração que se sente fracassada, tá ligado? Mano, eu antes de me tornar um empresário, né, nem me considero empresário, me considero um freelancer, mas pro governo eu sou empresário, né? Eu me sentia totalmente fracassado, mano. Imagina, você tá no auge dos seus, sei lá, 20 e tantos anos e você não consegue ajudar seus pais em nada. Pelo contrário, você dá despesa, tá ligado?
E sendo homem ainda, eu acho que esse sentimento é pior. Então assim, eu sofri muito com isso e esse é um dos motivos que me fez correr atrás, tá ligado? Criar minha agência e fazer o meu dinheiro e não depender dos meus pais e... Mano, vocês não sabem essa... Eu espero que vocês saibam, né? Mas essa geração não sabe o que é ter a satisfação de dar um presente pros seus pais, tá ligado? É incrível, é maravilhoso. Então assim, eu vejo aqui que a geração Z é uma vítima e não a culpada, tá ligado? É vítima de uma sociedade anterior que não construiu boas políticas econômicas e a gente vai pagar o preço por isso. Resumindo, vamos lá. Próxima matéria, família e vida pessoal, tô até curioso. Menor taxa de casamento. Isso aqui é da Pew Research Center. Adultos jovens estão adiando o marco como casamento e paternidade. Críticos leem como sinal de descompromisso com instituições tradicionais. Mano, eu não vejo nem essa questão de descompromisso, não. Eu vejo que é questão econômica mesmo, mano. É que, mano, vamos lá. Quem decide se vai casar ou não é o homem. Se você é mulher e tá me escutando isso, desculpa, eu tô sendo machista mesmo. Mulher escolhe com quem transar. Homem escolhe com quem ele vai casar. Se o homem não se sente, ele não tem autoestima de constituir uma família, porque o homem tem aquele sentimento, mano, não tenho condições financeiras, a mulher não vai querer ficar comigo, tá ligado? Ele tem esse sentimento, tá incutido nele, tá ligado? Não existe mais, existe, mas é muito raro. Mas não existe mais mulher que quer crescer junto, mano. Esse é o pensamento de todo homem que assiste, que vê a internet, que tá na internet, tá ligado? É um pensamento bem red-pillado mesmo, do pessoal da galera do Red Pill. Mano, eles não se veem capazes de gerir uma família mesmo, de dar um melhor pra uma família. Então pra que ter, tá ligado? Pra que começar? E outra, as instituições, pelo menos o judiciário, eles beneficiam muito a mulher num casamento, tá ligado? Muito. E eu tô falando aqui como advogado agora, que eu voltei com o meu OAB, né? Mano, é totalmente desproporcional. Inclusive, existem leis em tramitação pra podar um pouco dessas leis que beneficiam muito a mulher, entendeu? Porque realmente tá gerando falhas graves na sociedade, rachaduras graves na sociedade por conta dessa hiperproteção da mulher. Tô querendo ser machista aqui não, tô sendo realista. Então assim... Além desse sentimento de autoestima do homem de se sentir um merda por não conseguir nem se sustentar, nem ter casa, nem ter carro, tem essa questão de insegurança jurídica, sabe? A palavra mulher tem poder. Hoje em dia, se a mulher estiver na sua casa e pedir uma medida protetiva, ela vai te tirar da sua casa, tá ligado? Então, assim, realmente eu penso que tem um lado positivo e um negativo. O lado negativo é esse. Você pode se fuder. O lado positivo é os homens vão pesquisar mais, vão querer conhecer mais a pessoa antes de se relacionar. Enfim, vamos pra próxima aqui. Gen Z... Mano, as últimas matérias da saúde aqui, deixa eu ver aqui. Ah, eu esqueci um da saúde aqui, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Nota 7 de 10 para a geração Z nessa aqui. Eu acho que eles têm razão, eles têm que adiar um pouco mesmo. Vamos ver aqui, ó. Alimentação irregular. Voltando um pouco na saúde, que eu esqueci essa matéria. Da Medical News Today. Hábitos alimentares desorganizados, como pular refeições ou recorrer a fast foods por ansiedade ou falta de tempo, são apontados como características negativas. Realmente, a geração Z se alimenta muito mal. Não tem nem como comentar. Eu tenho me alimentado mal também, eu tenho tentado melhorar minha alimentação, mas, mano, eu acho que eu sou um pouco de exceção nesse caso, porque eu como mal por conta... Ah, não tenho desculpa não, eu realmente me enquadro nessa matéria. Eu termino meu treino, mano, vou comprar um hamburgaço. Nossa, bom demais, recomendo. Mas é por isso que eu vou pegar shape nunca, é isso aí, gente. Sinto muito, mas não vai dar. Mas é isso. Isso aqui é real também. Vou dar uma nota 7 de 10 para essa matéria. Vamos lá. Queda na taxa de natalidade está relacionada à questão de queda de casamento, né? Foi uma matéria da Pew. E vamos lá. Comparado às gerações anteriores, menos Gen Z tem filhos até os 34 anos, sinalizando mudança de prioridade. Eu acho que entra muito na questão anterior, tá ligado? Da questão do casamento. Eu acho que os homens, eles têm sentido a pressão da sua responsabilidade, entendeu? Como eu vou ter filhos se eu não vou conseguir sustentar, tá ligado? Ao mesmo tempo também que existe um sentimento de egoísmo também. Às vezes a pessoa tem a condição, mas não quer, tá ligado? É egoísmo? Não sei. Às vezes é melhor a pessoa não ter. Vocês viram o preconceito que existe, né? Realmente. A sociedade força a gente a ter filho, né? Doideira, né? Mas enfim, é melhor não ter se você não quer, porque é melhor não ter um filho do que ter e ficar maltratando ou negligenciando e criando um merda, tá ligado? Mas eu acho que tá muito relacionado à questão anterior. São fatores sociais e econômicos. Não vale a pena. Se você for olhar e colocar na ponta do papel, não vale a pena. Eu, por questões religiosas, eu sempre vou ver filho como bênção, então não tem como, né? O mundo vai ver isso daqui como não valendo a pena, mas eu vou ter filho independente disso, né? Filho é bênção, é presente de Deus, é isso aí.
Vamos lá. Nossa, as questões familiares e vida pessoal são todas correlacionadas à questão social e econômica, né? Olha aqui a próxima matéria, ó. Dificuldade em manter relacionamentos, da Business Insider. Relatos de alta incidência de ghosting e rupturas rápidas de relacionamentos sugerem falta de estabilidade emocional. Mano, tá tudo muito relacionado, mano. Mano, nossa, pra mim é complicado comentar isso porque vai soar muito machista. Mas, mano, eu já conversei com mulher que, tipo assim, eu tava saindo, pá. E a minha técnica pra saber se a mulher vale a pena ou não, eu vou dar a dica aqui pra vocês. Dica de ouro, pode anotar. Mano, pra eu descobrir o passado da mulher, o que eu faço? Eu finjo que eu não ligo, tá ligado? Eu falo, pode falar, eu não ligo não, vou até zoar, porra. Mano, a mulher, quando ela acha que é brincadeira, ela começa a comentar o passado, mano. E tem aquela máxima, né? Passado de mulher e cozinha de restaurantes é melhor você nem saber, tá ligado? Juro pra você, mano, teve uma que eu perguntei zoando, falei, não, vou ligar não, relaxa, pô. Vou até rir e tal, mano. Ela foi falando, eu parei de contar depois do 100, foi contando. Falei, mano, que isso, velho? Você tem minha idade e tá nessa, que isso, velho? Na época eu tinha uns 22, 23 anos, eu falei, caraca, mano. E era só relato, um pior que o outro, tá ligado? Coisa demoníaca. Eu fiquei tipo, nossa, velho, que isso? As meninas de hoje estão tudo assim. E, mano, eu acho que muito dessa questão de dificuldade de manter relacionamento, além disso, é questão de ser do job, é questão de não ter fidelidade, não ter lealdade, tá ligado? Realmente essas questões sociais, que são fruto de uma geração passada que chutou o balde, tá ligado? Para a criação dessa nova geração, torna muito difícil o nosso trabalho de encontrar gente decente. Eu tô falando aqui falando aqui da mulher, mas eu tenho certeza que tem muito homem merda também. Eu tô falando da mulher porque eu sou homem, né, porra? Então, assim, se mulher tá assim, o homem deve estar pior, né? Geralmente o que eu vejo de reclamação das minhas amigas são homens que não veem propósito, não querem crescer, tá ligado? São homens acomodados, sem virilidade, que querem ser tratados como princesa, tá ligado? Aí também não dá, né, velho? Então, assim, vejo que realmente essa matéria faz sentido. A geração Z é vítima da geração passada e das gerações anteriores. E, mano, vou dar razão aqui. Realmente tem dificuldade de manter relacionamento mesmo, mas muito disso é porque eles foram vítimas de negligência nessa área, tá ligado? Eles não foram completamente desenvolvidos nisso, né? Não se entendem o valor da honra, da moral, da lealdade, tá ligado? Então, mano, se a mina vê um cara melhor e você estiver fraquejando, tá ligado? Pode desistir, não vai ser sua, não. É isso aí, mano. Isso aqui faz muito sentido. Vamos lá. Preferência por pets em vez de filhos, CNBC. Jovens priorizam cuidados com animais de estimação e estilo de vida livre, sendo acusados de rejeitar responsabilidades familiares. É o que eu falo. Eu prefiro que seja pai de pet do que seja pai de uma criança, se não queria ser pai de criança, tá ligado? É melhor ter ser um pai de pet do que criar uma nova geração de merdas, tá ligado? Deixa essa responsabilidade pra quem quer. Infelizmente, quem tá tendo filho é pessoal de favela e você sabe como é que é, né? É uma merda. Mas enfim, nossa, fui muito elitista mas tudo bem. Eu assino embaixo minha opinião de novo. Geralmente quem tem muito filho ultimamente, infelizmente, são pessoas que têm a menor condição de ter filho. Menor, tá ligado? E eu acho isso uma pena, porque dá dó dos bichinhos na extrema pobreza lá. Uns 20 bichinhos lá, umas 20 crianças lá na extrema pobreza, sem saneamento básico, tá ligado? E os pais lá não fazem nada além de receber Bolsa Família, coçar o saco o dia todo e fazer bosta nenhuma. Mas enfim, isso aqui é um fato, é inegável. Assim, em partes eu critico essa humanização dos animais, porque em toda sociedade onde você dá um certo valor aos animais, você acaba idolatrando eles de certa forma e menosprezando a vida humana. E, mano, você vê isso daí em detalhes sutis, tá ligado? São detalhes sutis que você vê uma inocência e você fala, isso daqui não é nada não, mas no fundo tem uma maldade ali, tá ligado? Por exemplo, o simples fato da pessoa falar, prefiro andar de avião com pet do que criança, tá ligado? Mano, criança faz birra mesmo, mano. Criança vai fazer birra, não tem como, tá ligado? Mas isso é você desprezar muito a vida de uma criança, sacou? Aos poucos você vai incutindo ali na mente do coletivo de que a vida do animal vale mais do que uma criança, né? E nós vemos muito isso no discurso abortista, né? Eu vou nem entrar muito em detalhes não, mas acho que vocês pegaram o fio da meada. É isso aí, pessoal. Vamos para a próxima matéria aqui, a última. Vamos lá. Baixo convívio familiar, da APA, American Psychological Association. Estudos indicam que Gen Z valoriza mais comunidades online do que laços com familiares, o que é criticado como perda de vínculos sociais diretos. Mano, eu tenho uma opinião mista nisso daqui. Eu valorizo muito minha família
família pai, mãe e irmão, cunhada, sobrinhos, tá ligado? Mas meus parentes, que é tudo que tem ali em volta, eu vou confessar aqui que eu compreendo um pouco disso. Parente, pra mim, quase sempre veio pra... Aí eu já acho que é uma questão mais mista, né? Tem parentes e parentes, tá ligado? Eu penso que grande parte dos parentes hoje em dia, eles exigem algo da sua família que talvez não condiga com a responsabilidade familiar, tá ligado? E se for essa questão, eu vou entender aqui. Eu penso que famílias têm que valorizar a sua, tá ligado? Parente, você tem que valorizar também porque é sangue do seu sangue, mas com certas limitações, eles não devem ser prioridade. Se for isso, faz sentido. Mas agora, se priorizar amigo, nem que seja online, tá ligado? Qualquer tipo de amigo, amigo presencial e amigo online, em detrimento da sua família, só se sua família for muito bosta, tá ligado? Tipo... Seu pai largou, foi comprar cigarro e não voltou, sua mãe é uma megera, tá ligado? Mas aí é muito subjetivo, porque, mano, tem gente aí que, apesar dos pais batalharem e tudo mais, se eles falem um único não pra você, você já considera ele uma megera, tá ligado? Sua mãe é uma megera, por exemplo. Não é assim também não, né? Mas enfim, se for essa questão de, tipo assim, parentes em segundo plano, amigos em terceiro plano e sua família em primeiro sempre, realmente a geração Z tá errada nisso. Mas assim, eu acho que é isso. Queria aqui mostrar minhas opiniões sobre a geração Z, mesmo que eu faço parte da geração Z, de certa forma. Assim, tô até levantando aqui. Assim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, comentando aqui sobre a geração Z, que eu considero que é uma geração muito injustiçada, mas que tem seus lados positivos, que estão mudando o mundo, querendo ou não, estão mudando o mundo aos pouquinhos, né? E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem um like aí no YouTube, né? Se você tá no Spotify, clica em seguir aí para você receber novas notificações do podcast. E é isso aí, pessoal. Fiquem bem. Aliás, deixa eu avisar aqui. Demorei a postar, pessoal, porque eu tô organizando a minha agenda. Mas, com o passar do tempo, eu vou postar os episódios de forma muito mais regulares. Tô pensando em postar toda segunda-feira, porque eu venho sábado, gravo aqui no estúdio, domingo eu edito e segunda eu já posto, né? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Viva a geração Z, vocês são fodas. Não deixem de lutar, porque a geração passada criticam vocês são fodas. E é isso, pessoal. Vão pra academia, leiam livros, passem tempo com sua família, pisem numa grama, e é isso. Beijos, fiquem bem e cuidem da sua saúde. Até mais.